Bom dia, pessoal, tudo bem? Pessoal, então, como é sabido de todos, hoje nós estaremos fazendo a aula sobre a importância do rio Nilo. Gostaria de pedir que vocês copiassem o título da aula de hoje, por gentileza. Tá? 40 segundinhos, um minutinho para vocês copiarem. A importância do rio Nilo. Nossa aula de hoje, vou mudar o slide, gente. Bom, o objetivo de nossa aula hoje, pessoal, é identificar a importância do rio Nilo para a história, para a sociedade e para a economia do Egito Antigo. Pessoal, o rio Nilo, ele fica na África, assim como o Egito também fica mais ou menos ali na região nordeste. O Egito existe ainda hoje, né? Mas a gente não vai estudar o Egito contemporâneo, o Egito atual. A gente vai estudar o Egito antigo, lá na antiguidade, da época das pirâmides e tudo mais, e o rio Nilo e a importância que esse rio tem na formação dessa importante região da história da humanidade. Então, para início de conversa, imagine uma cidade sem água para beber, sem plantações, sem transporte fluvial. Os rios sempre foram fundamentais para a vida humana, desde os tempos antigos, como no Egito, como o rio Nilo, na Mesopotâmia, como os rios Tigre e Eufrates, que nós já estudamos, né? Lá com os sumérios, os acádios, os amoritas, né? E até hoje eles influenciam a forma como as pessoas vivem, como elas trabalham e como elas se organizam. Eles quem, pessoal? Os rios. Os rios influenciam as formas como as pessoas vivem, como elas trabalham, como elas se organizam. Aí eu tenho uma perguntinha. Essa dinâmica aqui, pessoal, a gente vai fazer em 2 minutinhos, tá? A pergunta é: existe algum rio perto do lugar onde você mora? Quem tem um rio perto da onde mora? Levanta a mão. Você sabe o nome do rio? Rio Canaleira? Canaleira. Mas tem um rio? Samuel? Também tem um rio? Sabe o nome dele? Não? Pessoal, como é que esses rios, os rios que vocês moram próximos, ou os rios que cercam Terra Boa, como é que eles influenciam a vida na cidade e das pessoas que vivem nela, pessoal? Como é que o rio influencia uma cidade e a vida das pessoas? Não sabe? Ora, veja bem, quem tomou banho aqui para vir para a escola? Levanta a mão. Quem já bebeu água aqui? Quem teve pai ou a mãe que limpou a casa usando água no final de semana? Pessoal, os rios influenciam de várias formas, né? A nossa existência em comunidade. A gente precisa de água para as coisas mais básicas do nosso cotidiano. E de onde vem essa água? Do céu? Vem do céu também, né? Vem das chuvas. Mas o que a gente utiliza, a forma como essa água chega até nossas casas, né? É um sistema complexo de encanamento que coleta essas águas da onde? Dos rios. Aqui em Terra Boa a gente tem Rio Ivaí, Rio São Mateus, a gente tem outros rios menores que cercam a nossa região. Todos eles são muito importantes. Imagine se todos eles secassem, pessoal. A vida seria inviável. Todo mundo teria que se mudar e ir para outro lugar, né? Quase todo dia eu vejo um caminhão no mercado pegando água. Caminhão-pipa? Bom, além dos rios, a gente tem os poços artesianos também, né, pessoal, nos sítios, as pessoas usam. Mas, de todo modo, pessoal, não existe vida humana em sociedade se não tiver rios próximos daquela comunidade, daquela vila ou daquela cidade, né? Bom, retomando aqui, pessoal, prestem bastante atenção. Agora que a gente já viu essas influências que os rios têm nas nossas vidas, a gente vai estudar sobre o rio Nilo, um dos mais importantes da história, pessoal. Bom, o rio Nilo ele tem cerca de 7.000 quilômetros de extensão, né? O segundo maior rio em extensão. Ele atravessa 10 países, pessoal: Egito, Etiópia, Uganda, Ruanda, Burundi, República Democrática do Congo, Quênia, Sudão, Sudão do Sul, Tanzânia, até que ele deságua no mar
Mediterrâneo, né? Então ele nasce aqui, ó, no centro da África e ele vai morrer, né? Ele vai desembocar ali no mar Mediterrâneo. O Egito, pessoal, fica bem nessa região aqui, ó. Galera, agora aqui, nessa região da África, o que tem, vocês sabem? Deserto do Saara. Então veja bem, ele é um rio tão importante porque ele está localizado praticamente numa região desértica. Aí já dá para a gente entender a importância desse rio. Bom, agora, alguns elementos que fazem o que torna o rio Nilo tão importante. Primeiro, a agricultura, que era a atividade econômica mais importante no Egito Antigo. Os egípcios plantavam nas margens dos rios, principalmente cereais, como o trigo duro e a cevada. Também cultivavam tâmaras, ervilhas, linho, algodão, papiro, mamona, lótus, uma planta aquática de sementes comestíveis, assim como figos, uvas e rabanetes. Todos os anos, entre julho e novembro, o rio enchia, alagava as áreas próximas às suas margens, depositava nelas uma rica camada de humus, né, que era um lodo cheio de nutrientes, e quando as águas do rio baixavam, o solo ficava fértil e apropriado para ser cultivado. Os egípcios vinham então, pessoal, aravam a terra com arados puxados por bois, as sementes eram espalhadas e enterradas com auxílio dos animais, como os bovinos, ovinos ou caprinos. Aqui a gente tem uma representação, né, produzida pelos próprios egípcios de como era esse processo, né, de arar ali as margens do rio Nilo para o preparo, né, para o plantio. Então, a vida no Egito era muito marcada pela agricultura e, inclusive, o movimento do rio Nilo era tão importante, pessoal, que o calendário que eles desenvolveram era dividido conforme o ritmo do rio. Para os egípcios antigos, o ano era composto de 365 dias, igual a gente, né? Dividido em 12 meses, igual a gente. 3 estações que correspondiam ao ciclo do rio. A inundação, a da semeadura, a época, né, de plantar, e a colheita. Agora, nós temos uma atividade, que essa atividade é oral, tá? Presta bastante atenção. Eu vou ler, vocês vão tentar responder me ajudando aqui. Ó, observe a imagem ao lado e depois responda as questões. Estão vendo? A imagem que a gente tem. O que é isso aqui, gente? Pessoas, né? E elas estão? Isso. Elas estão navegando, né? A gente tem uma pintura mural, então, que representa egípcios navegando no Rio Nilo, cerca de 1400 a.C. Pessoal, que tipo de fonte é esta? Lembra que a gente estudou fontes históricas, né? Fontes escritas, lembra? Fontes orais. Que tipo de fonte é essa? Arte Guspe. Não, não é. Qual é, pessoal? O tipo de fonte? Aquilo que a gente enxerga. Hã? Não. Hã? Arte visual, pessoal. Arte não, né? Fonte visual, né? Uma fonte visual. É correto afirmar que a imagem representa o quê? O tratamento das águas do rio Nilo para o plantio, a importância do rio Nilo para a navegação, o cotidiano na agricultura egípcia ou a atividade exercida pelo faraó. Quem acha que é a letra A, levanta a mão. Quem acha que é a letra B, levanta a mão. Letra B. Quem acha que é a letra C, levanta a mão. Quem acha que é a letra D? Nossa, ficaram uns tímidos hoje, né? Vamos ver, pessoal, qual que é a correta? Ó, fonte visual, acertaram. E como o próprio desenho sugere, né? A importância do rio Nilo para a navegação é o que trata essa pintura mural. Bom, aí a gente tem o surgimento das cidades, né? Muitas cidades vão surgindo ao entorno do rio, né? Essas cidades em torno do rio, elas serão inicialmente, pessoal, vilas que eram chamadas de nomos, mas isso na outra aula a gente retoma com mais cuidado. Depois haverá um processo de centralização do poder, ou seja, uma figura só vai tomar conta de todas as cidades do Egito, e essa figura será chamada de faraó, que vai organizar e hierarquizar socialmente, pessoal, essa civilização tão fundamental. A importância do Nilo também, pessoal, pode ser percebida na arte. Os egípcios deixaram várias pinturas e templos que demonstram como a vida no Egito dependia da existência desse rio. Por isso o Nilo era considerado sagrado
para os egípcios, né? Era considerado, inclusive, pessoal, uma divindade. Os egípcios, o rio Nilo, era uma divindade. E aqui a gente tem uma representação que mostra o trabalho humano e cenas cotidianas sobre a importância do rio Nilo. Então a gente vê aqui, ó, algumas figuras antropomórficas, ou aliás, zoantropomórficas, que são figuras que têm partes de humano e parte de animais, né? Aqui a gente tem um ser, tem um corpo humano e uma cabeça de chacal. E a gente vê o rio aqui ao fundo, né? Então, a gente vê como o rio era importante para eles. Agora, pessoal, essa atividade aqui, só um instantinho, já deixo você falar. Vamos ler com atenção os dois trechos abaixo e responder as questões. Presta atenção. Salve tu, Nilo, que te manifesta nessa terra e vens dar vida ao Egito, ao irrigar os pratos, criados por Ra. Tu fazes viver todo o gado, tu crias o trigo, fazes nascer o grão, garantindo a prosperidade aos tempos. E a outra frase, ó, o Egito é uma dádiva. A palavra dádiva significa presente, tá, pessoal? O Egito é uma dádiva do rio Nilo. Frase essa do historiador Heródoto. Aí, pessoal, eu quero que vocês copiem essas duas perguntas e respondam elas, tá? Pergunta número 1. Que tipo de fontes são essas? E número 2, qual é o assunto tratado nos textos? Pessoal, 5 minutos. Agora são 10h37, 10h42, então a gente tem que terminar, tá bom? Pode começar. Copie as perguntas e responda, por gentileza. Precisa de fonte escrita? Precisa de responsabilidade? Sim. E responder embaixo. Isso. Bem. Professor, Oi. não pula com uma bola? Faz o seguinte, copia a pergunta, responde, depois você copia outra, tá bom? Isso aí. Bom. Pessoal, então eu vou encerrar aqui a gravação, tá bom? A atividade ela continuará rolando, né? Vocês irão terminá-la, mas basicamente nossa aula gravada foi isso. Muito obrigado.